Pessoal, então a gente vai começar aqui o nosso conteúdo desse treinamento. É algo bem prático e rápido, não é um conteúdo teórico e maçante que eu vou demorar aqui para poder passar para vocês, tá? Então sejam mais uma vez aí todos bem-vindos, boa noite e espero que vocês possam anotar bastante aí e aproveitar o que eu vou passar para vocês. Eu vou começar com a parte introdutória do método, da lógica do processo de vendas, para vocês compreenderem melhor. Depois eu vou passar para técnicas mesmo, coisa que amanhã vocês podem já aplicar aí dentro do funil de vendas de vocês ali no CRM e WhatsApp. Beleza? Tranquilo? Eu queria só fazer uma ressalva aqui de dois empresários que estão participando conosco aqui, que é o Jefferson, lá da DZO, a loja DZO, e o Gustavo da Hidroluz. E o restante do pessoal, nós temos aqui gerentes comerciais aqui, como o Tauan, o Christian, e é um prazer ter vocês aqui hoje para a gente compartilhar desse conteúdo juntos, para a gente gerar mais resultados aí. Eu tenho plena certeza que vocês aplicando no WhatsApp as técnicas que eu vou passar para vocês, vocês vão dobrar o resultado do WhatsApp, tá? Não estou falando que vocês vão dobrar o resultado da empresa, não, mas sem dúvidas nenhuma vocês vão conseguir explorar mais os recursos que a gente tem disponíveis para estar usando aí no processo de vendas e converter mais clientes. Se a gente conseguir dobrar a taxa de leads para atendimento, de atendimento para vendas, vocês já dobram o resultado do WhatsApp. Então, é para dobrar o resultado no WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. Beleza, não apareceu aqui para mim ainda. Beleza, pessoal, vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente ir discutindo sobre esse assunto. E um detalhe importante. Se vocês quiserem abrir a câmera, fiquem tranquilos. Não tem bicho de papão aqui, ninguém vai puxar a orelha de vocês, não, até porque a gente está bem distante uns dos outros. E aí, quando vocês quiserem interromper, pode abrir o áudio, perguntar, trocar uma ideia. Quando você pergunta, tem outra pessoa que também está com a mesma dúvida que a gente responde e todo mundo fica completamente preenchido aí com as dúvidas. Então, não deixa dúvida aí, não. Traz dúvida para a gente poder estar aí esclarecendo. Então, antes de eu passar aqui para o conteúdo mesmo, eu queria falar para vocês o seguinte, que a profissão que vocês estão hoje, que é de vendas, é uma das principais profissões do mundo, tá? Porque vendas move o país, vendas move o mundo. Todo mundo é vendedor. Quem não vende um produto, vende a sua hora de tempo, vende o seu trabalho. Então, todo mundo é vendedor. E vendas é o que traz resultado. Se você conseguir dobrar o seu resultado de vendas do jeito que eu vou estar te passando aqui, você vai aumentar a sua comissão, você vai colocar mais comissão no seu bolso. E quanto mais produtos você vende, mais resultado você vai ter no final do mês. Quando você dobra o seu resultado com o seu desempenho ali, você traz mais resultado para a empresa, você possibilita a empresa de te dar uma condição salarial melhor, de repente aumentar o seu salário, de repente te promover para um cargo de diretoria, de gerência, de supervisão. Quando você traz mais resultado de vendas, você consegue dar condição para a empresa crescer e trazer novos colaboradores que talvez esteja precisando de um emprego, esteja desempregado lá, sem condições até, talvez, de levar uma vida confortável para a família, para os filhos, para a esposa, para contribuir com o marido. Então, quando você vende, você contribui para o mundo ficar melhor. E, claro, põe dinheiro no bolso. O objetivo de todo mundo que está aqui é ganhar mais. Então, quando você vende mais, você se realiza mais, você leva mais prosperidade para si e para os outros. E sem contar que quando você vende, você está atendendo uma necessidade, uma dor do seu cliente. Então, vendas compõem a roda para o mundo girar. Sem venda, como girar o mundo, tá? Juliana. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui, vamos lá. Beleza, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Juliana Costa. De qual empresa que você é? Juliana Costa? É da Hidroluz. Hidroluz. Ô, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Falou que é venda pelo WhatsApp, eu estou aqui.
Vamos lá, vamos lá. Maravilha, seja bem-vinda, viu, Juliana? Obrigado. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou compartilhar a tela aqui para a gente entrar já no conteúdo. Então, vamos lá. Falem para mim se vocês conseguem visualizar a tela aí. Que tela que vocês estão vendo? No seu WhatsApp. Beleza, excelente. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó, o processo de vendas que a gente trabalha. A gente trabalha com um fluxo de funil comercial. Claro que antes desse funil comercial, a gente tem o funil de marketing, que é a atração do lead, do potencial cliente para interessado em comprar o nosso produto. Então, a gente tem primeiro o fluxo do marketing, mas aqui a gente vai tratar do fluxo comercial, beleza? Então, vamos lá. Vocês estão vendo o que agora? Funil verde. O funil verde, beleza. Então, isso aqui é um funil de vendas. Por que é um funil de vendas, Rodrigo? Para vocês que ainda não têm conhecimento técnico em funil de vendas. Um funil, a gente trata o processo comercial como um funil de vendas, porque a gente tem topo, meio e fundo. A gente vai ter várias e várias pessoas chamando no WhatsApp, interessadas em comprar o produto, porém, nem todo mundo que chegou no WhatsApp vai continuar conversando com você. Algumas pessoas não vão avançar para o meio do funil. E aquelas que avançam para o meio do funil, como está o desenho aqui, nem todas elas vai para fundo de funil. E nem todo mundo que está no fundo de funil vai, de fato, se tornar um cliente, vai se tornar uma venda. Beleza? Então, por isso que um processo comercial é um fluxo de um funil. Ele começa grande e vai afinando até sair um cliente do outro lado. Isso aqui, que é um processo de vendas, a gente implanta a gestão em cima disso, por isso que o diretor comercial muitas vezes está te cobrando, o seu gerente está te cobrando, de repente o empresário está te cobrando, os indicadores do negócio. Por quê? Um funil, a gente vem aqui, ó, com essas etapas e começa lá no marketing com o investimento. Depois a gente tem cliques nos anúncios, né, aquele patrocinado que aparece no Facebook. Eu dou um zoom aqui para poder facilitar um pouquinho mais. A gente tem o investimento, cliques, as pessoas clicam, nem todo mundo que clica vira, de fato, um lead. O que é um lead, Rodrigo? Um lead é um contato, uma pessoa interessada em seus produtos. Não vai caber não, mas beleza. Depois que tem um lead, que a pessoa chama no WhatsApp, lembra aqui do desenho do funil. Aqui, quando tem pessoas que viu o anúncio, clicou e virou um lead, ela está no topo do funil. E aí ela começa a avançar para o meio do funil. Ela começa a entrar, então, em atendimento. Em atendimento, geralmente, é aquela pessoa que está conversando, perguntando sobre preço, como é que funciona, quanto tempo leva para entregar. Isso aqui são pessoas que estão em atendimento e está no meio do funil. Aí, quando ela começa a fazer o seguinte, qual é a forma de pagamento? Dá para pagar no Pix? Dá para passar no cartão? Ou é só dinheiro? Ela está vindo aqui, ó, para venda. Ela está no fundo do funil, tá? Saindo do funil para concluir a venda. Antes dessa etapa, em algumas empresas, existe a etapa ainda do orçamento. E aí, aqui é aquela questão, né? Tá no meio aqui de atendimento, orçamento, aqui ela tá meio que negociando, né? Beleza, vem lá o faturamento. Faturamento, ticket médio e ROAS. Beleza. Vamos suponhamos que a gente tenha tido lá 300 cliques, e desses 300 cliques veio 100 pessoas interessadas em comprar o produto. Dessas 100 pessoas, eu consegui conversar, atender elas, né? Sem elas me deixar no vácuo, 80 pessoas. Beleza. Dessas 80 pessoas, eu consegui fazer 60 orçamentos. As outras 20 quebrou. Dessas 60, eu fiz 10 vendas. E aí, um ticket médio ali, vou colocar de R$1.000, eu tive um retorno aqui no funil de R$10.000. Tá? 10. Beleza. E aí, só para a gente exemplificar, como que a gente vai fazer para aumentar aqui o resultado em 2?
em 2. Como é que a gente faz? Vamos focar primeiro só nessa parte aqui comercial, beleza? Vou até pintar ela aqui de verde. Beleza. Se eu tenho 100 pessoas que chegou no comercial e eu consegui falar com 80, significa que aqui teve uma perda de 20 pessoas que se perderam ao longo do funil, tá? Então, aqui, ó, deixa eu colocar um outro indicador aqui entre essas linhas para a gente quebrar esse resultado aqui. 150. Beleza. Então, vamos lá. Porcentagem aqui, tá? Vou chamar de TX1. E aqui vou chamar de TX2. TX3. X4. O que é TX? Taxa de conversão, tá? Então, vamos lá. Eu tive aqui de 100 dividido por 300, 33%, igual 60 dividido por 100, 80%. Aqui, de 60 para 80, deu 75%. Aqui, TX4, vendas dividido por 60 orçamentos. Beleza. Aqui a taxa de conversão, nesse cenário aqui hipotético, tá até legal, né? Beleza. Só que aqui, ó, teve uma quebra de orçamento, vou pintar de vermelho. Aqui, a gente perdeu 25% desse funil. Se eu aumento o resultado com as técnicas de 75% para 90%, que é o que eu passei aqui para vocês, olha o que acontece aqui. Ó. Vamos colocar os mesmos indicadores aqui. 300, 100, e aqui vai ser 100 dividido por 300. Vamos lá, 80. 80. Só que aqui agora eu vou ter 90% de aproveitamento desses leads que eu consegui atender. Então, vamos lá. Desses 80 aqui, vezes 90%. Eu consegui agora fazer, não 60 orçamentos, eu consegui fazer 72 orçamentos. Ou seja, eu elevei a minha taxa de orçamentos de 75% para 90%. Então, vamos pensar o seguinte, se eu agora aumentei 15% a minha taxa de conversão em orçamento, vamos lá, 72 dividido por 80, eu consegui agora fazer... Peraí... Fiz a minha taxa de conversão, eu consegui fazer 12 vendas, tá? 12 vendas. Então, vamos lá. Dessas 12 vendas aqui, o ticket é R$1.000, então eu aumentei quanto? R$2.000 a mais no meu caixa. Então, isso aqui é para exemplificar para vocês como é que a gente faz a melhoria do funil por etapas, porque eu saí de 75 para 90. A minha taxa de conversão permaneceu a mesma, mas aqui, ó, eu consegui fazer mais orçamentos. E aí, Rodrigo, como é que eu faço mais orçamento? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, nas técnicas que eu vou passar para vocês, como que a gente vai aumentando cada etapa do funil e vai aumentando. No mês seguinte, por exemplo, o que acontece? A gente está fazendo uma gestão, não vai chegar mais 300, 100 leads, vai chegar lá, por exemplo, 200 leads, o dobro, porque a gente quer aumentar o resultado. Então, aqui, não vai chegar mais 80, vocês não vão conseguir fazer mais 80 atendimentos, vocês vão conseguir fazer, vamos lá, igual
200 leads vezes os 80%. Vocês vão conseguir fazer 160. Desses 160 aqui, vocês vão conseguir 144 orçamentos. E aí vocês vão conseguir 24 vendas. E aí vem para 24 mil reais. Então, é assim que a gente faz a gestão um por um. Então, dentro desse processo, o que eu vou explicar para vocês melhorar, dobrar o resultado do WhatsApp, é justamente melhorando cada etapa do funil. E cada um de vocês tem a sua planilha de funil, cada um de vocês tem o CRM montado, que eu vou apresentar daqui para frente para a gente entender melhor esse processo comercial. Tranquilo? Até aqui deu para entender? Beleza? Por enquanto, tranquilo. Show. Acho que é o Gabriel. Levantou a mão aí. Era só para confirmar mesmo, entendi. Ah, beleza. Tranquilo então, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, para a gente fazer esse resultado aqui, melhorar etapa por etapa, a gente precisa de utilizar de uma ferramenta que a gente briga tanto, bate tanto, que é o CRM. Ver quem chegou aqui. Que é o CRM. E o CRM, ele tem sempre que trabalhar em um modelo Kanban. O que é um modelo Kanban? E eu vou explicar o porquê que tem que ser no modelo Kanban. Então, vamos lá. O modelo Kanban de ferramenta, temos o CRM que funciona de forma vertical e o Kanban. Geralmente, a gente tem que trabalhar no formato Kanban. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se a gente está aqui no WhatsApp, trabalhando, o que acontece? Vai chegar um monte de mensagem, 200, 300 leads que o marketing está trazendo para a gente, e vai ficar todo mundo empilhado aqui, ó. E aí não tem como eu saber quem é que está em cada estágio da venda. Por exemplo, esse cliente aqui está no estágio de atendimento, esse outro aqui está em orçamento, esse aqui acabou de chegar na mensagem. É impossível, humanamente, controlar isso daqui. Então, para a gente controlar, ele tem que ser nesse formato de Kanban, onde você tem a possibilidade de arrastar a conversa do cliente e mover ele para o estágio da venda, para você saber quantas pessoas que você tem parada lá na etapa de atendimento, quantas que estão paradas lá na etapa de orçamento e quantas vendas que você tem em cima da mesa para você poder fechar, para você incomodar o cliente e fazer o fechamento com ele. Que venda também tem que ser um pouquinho chato, não pode ser muito lerdão, né? Então, o CRM em Kanban, ele funciona mais ou menos assim, desse jeito. Ó. Então, você tem lá, no dia a dia, ou o seu CRM, ou sua ferramenta de WhatsApp, onde você tem a possibilidade de arrastar a conversa do cliente, ó. Então, esse lead chegou, falei com ele, né? Falei com ele lá no WhatsApp, ele estava para cá, não volta não. E aí eu mandei a primeira mensagem para ele, aí ele está olhando o orçamento, olhou o orçamento, virou venda ou não. Então, a ferramenta de Kanban, você tem que dar uma atenção para ela e trabalhar com ela muito bem organizada para você saber quem é que está em qual momento. Por que eu tenho que saber quem está em qual momento? Porque o argumento, a frase, o pedaço do script que eu uso, por exemplo, com o Jefferson, não é o mesmo que eu utilizo aqui com o Victor, por exemplo. Não é a mesma coisa. Então, por isso que eu tenho que separar por etapas do Kanban cada conversa, para mim aproveitar o máximo possível. Por exemplo, eu tenho 12 cards parados aqui em andamento. Poxa, tá quase chegando, a galera tá no meio do funil. Deixa eu falar com esses 12 aqui, porque tem a maior possibilidade de eu fechar. Então, o CRM, ele dá para você uma clareza e uma organização do seu trabalho. Então, tem que atualizar o CRM constantemente. Toda hora você tem que atualizar o estágio da venda daquele cliente. Beleza? Pessoal, estão comigo, hein? Tranquilo, beleza. Beleza. Aqui, parece que alguém chamou aqui. Tá, vamos embora. Vamos continuar. Bom, e para a gente também melhorar o resultado ali no topo do funil com os clientes, é importante também a gente ter agilidade, tá? Não pode ficar enrolando ali para atender o cliente. Não pode deixar esfriar de forma nenhuma. Então, por exemplo, o lead chegou no WhatsApp 19h59, eu tenho no máximo até
às 20h04 para responder esse cliente, para me obter uma taxa de conversão final muito boa. É 5 minutos. A gente fala sobre lead time. Então, não pode demorar 3 horas de prazo para responder o cliente. Pelo menos a primeira mensagem, receber o cliente, de repente mandar uma foto para ele, ou falar, de repente, se for o seu negócio, de falar do preço de imediato, no mínimo você tem que dar uma atenção para ele quando ele chega no WhatsApp. Então, o vendedor do WhatsApp, ele tem que ser mais exclusivo do WhatsApp mesmo. Não significa que ele não atenda no balcão, que ele não esteja atento para atender pessoas que vêm na porta, né, que vêm na loja. Mas ele tem que dar atenção mais no WhatsApp. Então, esse é um ponto-chave para você aumentar o seu resultado no WhatsApp. Atender as pessoas quando chega direto no WhatsApp ali. Chegou, já manda mensagem para a pessoa. Fica atento para atender essa pessoa e move ela para a etapa seguinte do seu funil de venda lá no CRM. Beleza? Então, vamos avançando. Um outro ponto é o seguinte. A sua atenção, ela precisa de ser dividida. Para quem está no meio e fundo de funil e para quem está entrando no topo do funil. Rodrigo, por quê? A gente tem um negócio chamado ciclo de vendas, onde as pessoas levam um tempo para poder comprar. Claro, alguns produtos se vendem mais rápido, né? Se compra mais fácil, de conveniência. Alguns outros produtos, a pessoa está fazendo orçamento, está procurando, de repente, outras empresas. Então, tem um tempo médio ali para poder ela decidir, tomar a decisão de compra de fato. Então, você precisa de dar atenção, receber rápido as pessoas, mas a sua atenção, o foco principal, tem que ser em quem está no meio de funil para fundo de funil. Ou seja, aquela galera que entrou no funil ontem, provavelmente ele está descendo para o meio e fundo de funil. Ou seja, ele já deve estar lá em orçamento pensando se vai comprar ou não. Então, essas pessoas estão muito mais propícias, muito mais fácil para poder comprar o seu produto. Então, a sua atenção, você tem que dar uma atenção extrema em quem já está no fundo de funil, mas também ficar atento em quem está chegando no funil, tá? Então, assim, dá uma atenção extrema em acompanhar o cliente que está no meio para fundo de funil. Esse aí é que vai trazer um resultado rápido para o seu negócio. Se você esquece dele, você começa a correr atrás do rabo. Por quê? Está entrando um tanto de gente no topo do funil, só que eles entram e você esquece deles. Então, vai entrar pessoas no funil, no topo de funil, o funil vai ficar dessa largura assim no topo, ó, e o fundo dele lá pequenininho. Por quê? Porque você não está dando atenção em converter aquelas pessoas que já tá lá no seu fundo de funil, que está lá no meio do seu fundo de funil. Então, dê uma atenção para elas. Se possível, fale com ela todos os dias, para converter essa pessoa que chegou em vendas. Senão, você não vai vender, porque esfria. Você fala com as pessoas que chegam e não converte, porque você deixou elas ir embora. No entanto, muitas das vezes, pode até acontecer que está chegando lead demais da conta. Se chegar lead demais da conta, você não consegue dar atenção para quem está no meio e fundo de funil. Se você não der atenção em quem está no meio e fundo de funil, a venda não acontece. Por isso que eu falo que é tão importante você dividir a sua atenção. Se a gente puder separar o tempo, é mais ou menos assim, ó. Você fica com o olho aqui, manda a mensagem, e em alguns casos a gente implementa até um chatbot para fazer a etapa ali do topo do funil, enquanto o vendedor fica no meio e fundo de funil. Beleza? Esse é um outro ponto-chave para dobrar aí o seu resultado do WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Fez sentido? Beleza. Um outro ponto que é extremamente importante, que muitos vendedores negligenciam, que é o seguinte: quem manda na conversa é o vendedor. Anota essa frase aí. Quem manda na conversa é o vendedor. Rodrigo, mas como assim? É o seguinte: nossa, eu tô no trabalho, depois eu olho. Não, tudo bem. Qual é o melhor horário para me falar com você? Não é o vendedor que decide, depois eu falo com você. Não, o vendedor já dá a opção. Qual o melhor horário para me falar com você, então? Às 3 eu posso estar te mandando mensagem de novo? Eu posso estar te ligando? Aí a pessoa fala, não, eu vou pensar aqui e depois eu te falo, se eu vou querer ou não. Não, tudo bem. Mas olha só, você gostou do que eu te falei? Você gostou do produto que eu te apresentei? Era isso que você procurava? Não, era isso sim, era isso que eu procurava, era isso que eu gostei do que você mostrou. Então, por que esperar para amanhã se você pode já concluir, já levar esse produto, a gente já despachou o produto aí para sua casa hoje? Quem manda na conversa é o vendedor. Aí o cliente fala o seguinte, não, beleza, ó, eu vou receber no final de semana. Não, beleza, segunda-feira então eu posso estar entrando em contato com você? E aí você já marca para poder conversar com o cliente.
Quem manda é o vendedor. Não pode deixar o cliente solto. Sabe por quê? Não tem cliente à disposição nossa. Ele não está nem aí para sua empresa. Principalmente quem vem, o anônimo, né? O lead que veio atraído pelo tráfego. Ele está pouco se lixando, ele nunca comprou de você, ele não está nem aí para você, não. Quem tem que fechar o negócio, quem tem que travar a conversa, quem tem que buscar a conversa é o vendedor, não é o cliente. Então, quando você já deixa amarrado, quando que você vai voltar a falar com esse cliente, você aumenta lá a quantidade de orçamento, você aumenta a quantidade de vendas no fundo do funil. Então, você tem que deixar amarrado. Nunca, nunca, nunca fica na mão do cliente. E um outro ponto importante, sempre deixe um ponto de interrogação. Termine a sua fala, a sua frase, com um ponto de interrogação, para já deixar o cliente amarrado na resposta. A conversa nunca acaba. E aí, para você também ter mais resultados em vendas de WhatsApp, você tem que ter um ponto chamado de raciocínio lógico e analítico. Isso aí vende uma quantidade que vocês não têm noção. Rodrigo, mas me dê um exemplo. Vamos pensar o seguinte, para o atacado aí, tá? Eu vou falar um pouco para atacado. Se a pessoa fala o seguinte, vocês trabalham com cartão? Aí você tem que pensar o seguinte, cara, essa pessoa está extremamente interessada em comprar, está perguntando até o formato de pagamento. Então você já tem que meio que entrar com o fechamento. A gente parcela assim, qual é a sua bandeira do cartão? Você gostaria de passar no débito? Pronto, já dá a resposta amarrando tudo. Então, usa o seu raciocínio lógico para fazer a leitura do momento da venda. Por que o cliente está fazendo essa pergunta? Preste atenção nos sinais que os seus clientes estão te dando para você não perder a venda. Tem muitos vendedores que eu já vi, que abrem o CRM ou o WhatsApp dele ali, tem um monte de conversa lá com o cliente querendo passar o cartão. E o vendedor tá dormindo no ponto. Não faz, não aplica a parte do script de fechamento para concluir essa venda. Então, assim, ó, tô falando isso porque eu sei da realidade, tá? É coisa boba. Isso é coisa boba que te traz um resultado final ali no WhatsApp incrível. Rodrigo, até falar sobre isso. Você falou para usar o raciocínio lógico, mas se já tiver um script, já o vendedor só tem que seguir o script, né? Tem que seguir o script. E ele só vai seguir o script, né, na hora certa. Isso, inclusive, depois eu quero até mostrar isso aqui, o Jefferson, que você falou, que ali dentro do funil de vendas, o script é o funil de vendas. No topo, meio e fundo, tem o script já planejado, né? Com os argumentos, com as falas para poder usar. Porém, o que acontece? Por que eu estou falando que tem que seguir o processo, né? Vendas, gente, não é dom. Vendas não é habilidade. Vendas é um processo. Você aprende esse processo. Como que é esse processo? É o que está chegando ali no tráfego, no WhatsApp, que chegou lá no seu e-mail, na geração de leads. E você vai aplicar o script, vai colocar o card dentro do CRM, vai acompanhar o start dessa venda, vai aplicar as partes do script para poder chegar na venda. Então, você tem que seguir o script. O script, daqui a pouco eu vou chegar na parte dele também, vou mostrar o script. E o script, por que eu estou falando dessa parte, tá, Jefferson, até de raciocínio lógico? Alguns vendedores mais experientes, que já está há mais tempo, começam a meio que gravar o script na cabeça. Não é ruim, né? Isso até ajuda, inclusive. Só que ele fica tão robótico, ele fica tão engessado, que tem coisas que não estão no script, que ele poderia usar a mente para poder raciocinar o momento e aplicar uma frase com ele ali. Por quê? A gente nem sempre o script vai estar 100%. O script ele é adaptado e melhorado continuamente. Então, vai surgir coisas que vai ser imputadas dentro do script. Só que o vendedor tem que ter essa consciência e uma cultura voltada para resultado. Caramba, eu preciso de bater a meta, eu preciso de fechar as vendas. Então, eu não vou perder essa oportunidade aqui que eu tenho de vender. Certo. Então, assim, usar o raciocínio lógico para poder aplicar com o cliente na hora certa é extremamente importante. E vou além disso, hein? Principalmente no upsell. Eu nem estou falando aqui de upsell, não é um dos temas nossos aqui hoje. Mas, quando você usa o raciocínio lógico para aplicar o upsell na hora certa, você vai vender. Exemplo, eu fui comprar o presente da minha namorada, não sei, acho que foi no dia não sei se foi aniversário dela, ou dia dos namorados, o que era. E aí eu fui lá na loja, comprei lá
o presente, mas não tinha uma embalagem bonita, um negócio legal. Eu fui numa papelaria para comprar a embalagem, a vendedora me mostrou as embalagens e falou comigo assim o seguinte: ô Rodrigo, e o cartão? Você já comprou o cartão? Falei, nossa, não estava nem lembrando disso. Então, ou seja, ela usou as habilidades dela para aplicar o upsell na hora certa. Eu falei, nossa, você me salvou, porque eu lá ia embora sem o cartão. Claro, eu não ia ficar sem o cartão, eu ia ter que voltar depois, né? Eu ia ficar contrariado. Falei, cara, não acredito que eu fui lá comprar o presente de namoro e esqueci de comprar o cartão. Então, me vendeu o cartão, aí eu fui passar no caixa, falou o seguinte: ô Rodrigo, vou te falar, ó, dica de mulher, tá? Se eu fosse você, levava aqui uma barrinha de chocolate e um bombom para colocar dentro da sacola de presente. Sua namorada vai amar. E aí, o que aconteceu? Vendeu para mim o cartão, que eu fiquei super satisfeito, vendeu a barra de chocolate e vendeu o bombom para mim ali. Acho que eu comprei 2 ou 3 barras lá, para ficar um negócio bonitinho também, porque senão ia ficar muito xoxo, né? Então, assim, se você usar o raciocínio lógico, você consegue aumentar o resultado lá no final, na conta. Você aumenta o ticket médio e converte mais vendas. Então, assim, tem que usar esse raciocínio lógico, estar presente, né? Não ser robótico, estar presente, entender o que o cliente está dizendo e aplicar o argumento na hora correta. E aí, o que não pode faltar, já se falando desse negócio robótico? Quando o cliente chega, e isso aqui não é só no WhatsApp, a abordagem do cliente, ela manda demais, mas demais mesmo. No presencial, no balcão, você tem que criar uma conexão e um rapport com o cliente. O que é rapport? Rapport é o cliente se sentir familiarizado com você, ter liberdade para falar com você. Então, dê um sorriso para o cliente, claro, não é aquele negócio também de liberdade, mas esteja com a carinha boa, com uma boa motivação, com empatia. Bom dia, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Bom dia, o que hoje você veio buscar na nossa empresa? Como eu posso te ajudar hoje aí, entregando a solução para você? Então, seja alegre, seja gentil. Isso aí vende uma quantidade que vocês não têm noção. A gente entra em lojas, às vezes, e aí eu estou falando de balcão, porque eu sei que a maioria de vocês aqui também vende na loja física. Os vendedores estão com a cara ruim para a gente, parecendo que dormiu com a gente, está com raiva da gente, não olha na cara da gente. Isso é muito chato. E aí dá vontade de ir embora mesmo, sabe? Se a gente não gostar, a gente só compra se estiver precisando urgente. Se não gostar, vai embora. Não tem motivo para comprar nessa loja. E no WhatsApp também é a mesma coisa. Só que é um pouco diferente. Você não está vendo o cliente não está te vendo. Mas a mensagem do WhatsApp, a gente tem que ter um cuidado enorme em conversar com o cliente. Porque a gente transmite emoção na nossa fala. Então, se você é seco com o cliente, ele entende que você não está com intenção, não está com prontidão para atender esse cliente. Então, seja carismático. Olá, bom dia, tudo bem com você? Prazer em estar falando com você no WhatsApp. Seja muito bem-vindo. Já eu vou fazer o seu atendimento. Como que eu posso estar te ajudando? Então, falar coisas do tipo: olá, fulano, boa tarde, tudo bem com você? Fala o nome do cliente, as pessoas gostam de ouvir o seu nome. Se você não tem o número do WhatsApp salvo, abre a conversa. Claro, não é todo mundo que tem o nome salvo, mas olha o nome da pessoa, chama a pessoa por nome. Olá, Jefferson, tudo bem? Jefferson, você ficou de olhar sobre a peça que eu te mostrei? Você já tem uma resposta para mim? Você tomou a decisão? A gente pode marcar de estar enviando para você ou de entregando aí na sua casa? Posso reservar a peça para você? Ô, Gustavo, tudo bem? Gustavo, aquele orçamento que eu fiz para você, que você ficou de me dar a resposta hoje, como que você tá? Tá tudo jóia aí? Como é que tá esse calor? Você tem uma resposta para mim do orçamento? Então, não seja muito seco. Olá, boa tarde. Você viu sobre o orçamento? Não. Olá, fulano, tudo bem com você? Aquele orçamento que eu te passei, em qual situação a gente está a respeito da negociação? Ou você já está entrando com fechamento? Gustavo, boa tarde, tudo bem com você? Como é que estão as coisas por aí? Gustavo, deixa eu te perguntar. Aquele orçamento que eu te passei ontem, de 1 a 5, com exceção de 3, em qual número de negociação a gente está? No 3? É no 4? Ou é no 5? Não, a gente está no 5. Maravilha, Gustavo. Quando que eu posso estar agendando de entregar para você ou você vem buscar na loja? Beleza. Então, esse humanismo
se colocar no lugar do outro, sabe? Como você está de prontidão para servir o outro, isso vende pra caramba. Você tem que aprender a ser mais gentil no WhatsApp. Não que você não seja, e não leve isso para o lado pessoal. Nada que eu estou falando aqui tem a ver com pessoalidade, que o problema está em você, porque é um processo, é um script. Inclusive, em vocês que estão utilizando a planilha que eu mandei de script, tem lá uma série de argumentos que a gente chama de repertório, como, sim, que bom, fico feliz que você tenha gostado, estou muito satisfeito. Legal, fulano, que bom que você é da cidade tal, que você trabalha com produto tal, legal, que você já está construindo, você já está finalizando a sua obra aí. Então, assim, é sempre olhando para o cliente e entregando para ele a melhor solução possível, além de uma educação imensa. Pode falar, Júlia. Quando fala dessa questão de abordagem de comunicação, acho bem interessante. Lá na Labore, não é fisicamente, né? Eu costumo dizer que é com um sorriso na voz, né? Que a gente atende, que é mais... Boa, gostei disso. Mas como é que o senhor passaria para a gente essa questão de técnica? Porque tem cliente que a gente manda áudio, tem cliente que a gente só digita, tem cliente que a gente liga, acho que tem um limite, né? Acho que você vai sentindo o cliente. Mas com toda a tua técnica aí, o que tu falaria em relação a isso, já que a gente está falando de comunicação pelo WhatsApp? Boa. No caso de vocês, a empresa, vocês trabalham com segurança do trabalho. Então, o ideal ali, Júlia, é você ligar para o cliente. Qual que é o ticket de vocês médio aí? Em média, quanto cada cliente deixa na mesa? É uns 1.000, 1.500? Isso. Então, no seu caso, eu ligaria, tá? Principalmente que é no comercial 2, eu ligaria mesmo. Também. Oi? Eu prefiro também, a gente sente, né, a energia do cliente, ver como é que está esse andamento. Eu prefiro... Porque é o seguinte, por ligação, o cliente não vai deixar de... Principalmente no segmento de vocês, né? E outro ponto que é o seguinte, eu vejo que, assim, você não pode fazer isso direto, porque fica até chato, mas o seu cliente, ele vem pela dor. Ele tem medo de levar uma multa, de estar fazendo alguma coisa errada no processo de trabalho dele ali. Então, assim, o que é uma abordagem legal que eu usaria aí no seu caso, tá? É mais ou menos assim: oi, Júlia, tudo bem com você? Júlia, eu estou entrando em contato com você hoje porque, de acordo com a regulamentação da lei, número tal, etc, tal, está no momento de você atualizar ou dar manutenção em serviço tal, etc e tal, para evitar esse problema. Então, eu estou entrando em contato com você porque a gente preza muito, valoriza muito pela segurança dos colaboradores dos nossos clientes e dos nossos clientes para evitar futuros gastos, futuros prejuízos aí com multas que você pode estar recebendo. Você manda isso para um áudio, a pessoa escuta isso e ela sente na hora, sabe? Na alma, assim. Fala, gente, você tá doido, eu tenho que fechar esse negócio. Eu faria desse jeito, tá? Fez sentido? Boa. Então, vamos lá. Próximo passo, porque ainda falta um pouquinho ainda, hein? Benefício. Falar bastante do benefício, né? Eu até amarrando o que a Júlia trouxe. Quando você fala de benefícios para o cliente, ele começa a olhar para o produto de uma maneira diferente, né? Então, qual que é o diferencial desse produto? Por que eu estou te mostrando um iPhone e não um Xiaomi? Porque o iPhone tem isso, isso e isso. Por que eu estou te mostrando um tênis de 750 e não estou te mostrando um de 250? Porque esse 750 tem isso, isso e isso. A durabilidade, a estética, o design, a autoestima, o status. Então, tudo isso vende. Não simplesmente falar o produto e o preço. Esse aqui, 250. E esse brinquedo aqui, ou esse aparelho eletrônico aqui, R$1.000. Opa, R$1.000? R$1.000 eu compro em outro lugar. Pode falar, Marcos. Assim, é muito interessante a gente pensar também naquela estratégia, né? Tem muito cliente que ele pensa muito no benefício que ele vai ter, né? E a gente, quando vende, a gente vende muito benefício. Então, se, por exemplo, você pega uma peça lá na loja, a gente aplica muito isso, né? Você pegar uma peça cara, a peça mais cara da loja, de repente, ou uma peça que tem um valor alto, e aí você apresenta para o cliente. E aí ele vai olhar, ele pode até pensar que é caro ou não, mas se ele pensar que é caro, você pega e apresenta uma outra peça com valor mais abaixo, entendeu? Porque aí fica mais fácil de você fazer uma venda, porque você fez uma comparação de preço ali na cabeça do cliente na hora, entendeu? Uma peça de 400, outra de 180, de 250.
Boa, Marcos, é isso aí mesmo. Você está falando do downsell, né? O downsell é uma técnica que a gente usa também para quando o cliente não fala não, né? Não, acha um pouco caro. E aí você pode fazer o seguinte, né? Já se tratando desse ponto aí. Não, deixa eu te falar. Mas você está achando ele caro por quê? Ah, não, porque assim, é um produto caro. Olha, deixa eu te falar, se você sabia que tem produto parecido com esse aqui, similar, ou fala até o nome, dependendo de que você tem conhecimento do mix de produto, que custa R$ 3.000, esse aqui não é caro, se você for parar para pensar, porque você não está levando só um produto de 750, você está levando isso. Mesmo assim, se o cliente falar, não, não quero, você fala, não, vou fazer o seguinte, então, eu tenho uma outra opção aqui, que talvez você vai gostar também, que de repente atenda até melhor do que essa que eu te mostrei. Eu posso te apresentar esse produto? Você fala, não, deixa eu ver, o que que é? Ah, não, é esse aqui, ó. E aí você faz um downsell para um produto mais barato para não perder a venda também. Mas o contraste geralmente funciona bastante, que é você falar de um produto mais caro no mercado para depois você falar do seu, que é também um pouquinho caro, mas que suaviza o preço. Está suavizando o preço aos olhos do cliente, fala, caramba, é mais barato mesmo, não está caro. É um produto que é realmente barato. Então, você aumenta também a taxa de conversão. Tá? E aí, o benefício, por exemplo, principalmente para vocês aí que vendem atacado, para revenda, a gente tem cliente aqui de atacado de revenda, na hora de mostrar o preço, você não pode mostrar o preço simplesmente falar assim, o seu orçamento deu tanto. Não, fala o seguinte, o seu orçamento deu tanto, você pode estar trabalhando com a margem de tantos por cento, você vai obter de retorno tantos reais, e você pode aplicar o outro e vai sobrar esse é seu lucro, numa única compra. Se você fizer isso aqui na nossa loja 3 vezes no mês, você vai ter tanto de resultado no final de 30 dias. Então, assim, é uma condição super em conta, super top para você que trabalha com revenda. Pronto. Olha que fantástico. Você falou o preço, mas falou com o preço para ele, mostrando quanto que ele vai obter de retorno. E se ele escalar isso, quanto que ele põe no bolso. Então, isso aí é fantástico. Esse é um argumento que vende também, que convence, tá? E aí, um ponto importante que eu já falei, mas vou reforçar. Você precisa de deixar a bola rolando, tá? O que é a bola rolando? No campo, a bola não para. Só para quando o jogo termina. Mas, enquanto está jogando, a bola tem que estar rolando. Então, quando é que a bola no jogo da venda para? Quando finaliza o ciclo de vendas. E ainda assim não morreu. Vai ter ainda lá o jogo final, que a gente fala sobre a recuperação dos orçamentos ali dos não clientes, tá? Então, deixa a bola rolando. O que é isso? Amarrar a conversa. Deixar sempre um ponto de interrogação, deixar sempre agendado para poder falar com o cliente amanhã, ou depois de amanhã, ou na semana que vem, ou no início do mês, ou no final do mês. Deixa sempre amarrado. E não esqueça do cliente. Principalmente se você tem uma ferramenta de vendas que te proporciona fazer isso em escala. Por exemplo, disparo de mensagem para quem está em orçamento. Então, não esquece desse cliente. Fala para ele o seguinte: olá, aí você vai mandar em massa, né? Você não tem como colocar o nome. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Estou passando para saber em qual estágio de negociação a gente está. De 1 a 5, com exceção do 3, qual a nota você daria para o nosso fechamento? Dispara isso para a base. Aí a pessoa viu e não falou nada. Morreu. A bola continua rolando. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu fiz uma pergunta para você mais cedo sobre o nosso fechamento, você acabou visualizando, mas não conseguiu me dar um retorno. Acredito que você estava bem ocupado. Você pode falar comigo agora? Pronto. Deixa a bola rolando sempre. E aí o seguinte, no outro dia, você só para de falar com o cliente quando ele fala que não quer. Não quero comprar, vou deixar para o ano que vem. Beleza. E aí morreu. E ainda assim você tem que fazer o downsell, né? Lembra disso. E aí você fala o seguinte: oi, fulano, tudo bem com você? Olha, eu mandei para você uma mensagem ontem, de manhã e outra tarde, mas você acabou não me respondendo. Eu acredito que você estava super ocupado, mas eu estou entrando em contato porque eu acredito que o orçamento que você fez para mim é importante para você concluir o seu objetivo lá da sua obra, ou você repor o seu estoque. E aí eu quero muito estar te ajudando, e claro, eu preciso bater minha meta. Você poderia me dar um retorno sobre esse orçamento que eu te fiz? Pronto. Deixa sempre amarrado a conversa. Nunca deixa na mão do cliente.
E para isso, você precisa de ter um cardápio de abertura de conversa. A gente chama de MAC, motivo para abrir conversa. Vou compartilhar a tela de novo aqui, ó, e vou mostrar a nossa central de script, que eu chamo, que aqui já tem esse cardápio, na verdade, né? Esse cardápio aqui, lá, é para você não precisar de ficar tirando coelho da cartola. Por exemplo, Rodrigo, o que eu falo para abrir uma conversa com o cliente? O cliente parou de conversar comigo. Tá aqui, ó, um mundaréu de MAC, ó. Pós-venda, frequência de compra, pesquisa de satisfação, voucher, saber como o cliente está, lembrar do voucher, reposição. Aí vou passar mais para baixo aqui para mudar. Natal, Ano Novo, Páscoa, para abrir a conversa com o cliente em datas específicas. Repertório de vendas. Aqui tem um monte de repertório. Quer ver, ó? Cadê o repertório? Aqui, ó. Olha lá o repertório. Oi, cliente, está por aí? Quais você mais gostou e acredita que poderia estar bem na sua cidade? Você trabalha com revenda? O que acha desse desconto? O que achou dos nossos modelos? O que achou dos nossos produtos? Cara, em relação ao quê? Então, você tem um monte de coisa para manter o cliente ativo, conversando o tempo todo. E aí, ó, tem aquelas outras conversas também, que é para manter um humanismo, né? Compreendo você, tudo bem, mais agora, sim, enfim, tá bom. Mas, boa tarde, bom dia. Ah, que bom, fico feliz de ter gostado. Perfeito, isso faz sentido para você? O que acha disso? Ficaria bom para você? Ah, sim, maravilha, então. Tá bom, fica aguardando e a gente volta a se falar logo mais. Ou seja, já deixou amarrado aqui que você vai falar com o cliente. E aqui, o motivo para abrir conversa, claro, cada empresa vai ter alguns MACs específicos. Aqui eu deixei alguns, né, para você estar utilizando aí, ó, como, por exemplo, de pedido de indicação, de novidade, MAC de manutenção, de prevenção, de atualização de cadastro, sucesso do cliente. Oi, fulano de tal, eu estou entrando em contato com você para saber se você ficou satisfeito com o atendimento que eu fiz para você ontem. E já puxa para a pergunta ali de fechamento. Então, você pode criar o seu motivo para abrir conversa. É isso aqui que vai te ajudar a manter a bola quicando. Beleza? Pessoal, vocês estão comigo aí? Levanta a mãozinha só para não saber que eu não estou falando sozinho. Beleza. Show. Então, vamos lá. Vou acelerar um pouquinho, que ainda falta... Tô vendo. Pode falar. João Pedro levantou a mão só para confirmar mesmo. Não, né? só confirmando que minha presença aqui. Beleza. Então, assim, ó, você tem ali, né? Entrou o lead no comercial, fez o primeiro contato com ele, colocou no CRM, ou colocou no CRM e fez o primeiro contato, tá seguindo o script, vai chegar a galera no fundo de funil. O que você faz no fundo de funil? Usa argumento de fechamento. Vou mostrar na tela de novo aqui, que eu queria ter mostrado e acabei passando direto. Ó, o script, ele está organizado nesse formato aqui, ó. Meio, topo, meio e fundo de funil. Então, no topo de funil, geralmente é abordagem, qualificação, demonstração de produtos, benefício, autoridade. Dá uma olhada e diz o que acha, e me diz o que você achou. Tentativa 1, 2, 3, 4, 5, aquelas 8 tentativas de contato, está no topo do funil. No meio do funil, a gente tem sondagem 1, 2, dúvidas, crédito de objeção, pré-fechamento, reativação de conversa, pedido de endereço, follow-up de agendamento, orçamento, apresentação do orçamento. Claro, cada empresa na sua realidade em organização das etapas dessas mensagens. Aí, no fundo do funil, a gente tem validação de oferta, sondagem de dúvidas, fechamento, follow-up de agendamento, follow-up com bônus e follow-up com escassez. Então, no fundo, do meio para o fundo e no fundo, você já tem que estar com perguntas de fechamento. O que seria perguntas de fechamento? Perguntas de fechamento seria o seguinte: era isso que você procurava? O que eu te apresentei, você gostou? Os produtos que você está buscando, fez sentido para você? Eu posso fazer um orçamento aqui sem compromisso? Qual que é o CEP da sua cidade? Com quantas peças você costuma comprar para reposição do seu estoque ou para revenda? Ou seja, perguntas de meio para o fundo de funil. Perguntas fundo de funil. São perguntas já concluindo. Você prefere pagar no cartão Pix ou boleto?
pergunta de fechamento. E aí, sempre estar atento, né, para o que o cliente traz. Então, por exemplo, vocês fazem entrega? Aí o que o vendedor deve falar? Qual que é o seu endereço? Já entra com fechamento. Uma pergunta, por exemplo, que o cliente está ali pertinho de pular para fundo do funil já, concluindo a venda. Vocês parcelam no cartão? Ou vocês passam cartão de crédito? Aí você já pergunta, qual é o seu cartão? Qual que é A pessoa pergunta, vocês parcelam no cartão? Você fala, a gente parcela sim, mas no débito eu consigo, de repente, uma condição melhor para você. Então, sempre entenda os argumentos do cliente e já parte para o fechamento. Aí a pessoa pergunta o seguinte, vocês têm um tamanho maior? Ou vocês têm, por exemplo, cor preta? A gente tem sim. Você prefere a gente entrega para você na sua casa ou você ir buscar aqui? Ou seja, a pessoa já está interessada em comprar. E você entra com as perguntas de fechamento. Tá? Isso é extremamente importante. E aí, vamos lá, as objeções. O que é objeção, Rodrigo? Objeção é um motivo pelo qual o cliente não quer comprar o seu produto. Tem objeções falsas e objeções verdadeiras. As objeções falsas é aquele negócio tipo assim, eu vou esperar meu cartão vencer, o meu cartão virar, ou depois eu volto, eu vou olhar primeiro, depois te dou a resposta. Isso tudo é mentira, isso é tudo desculpinha que o cliente usa para poder não te comprar no momento. E a pergunta que você deve fazer para o cliente é, tudo bem, eu fico te aguardando então, mas me fala o seguinte, você gostou do produto que eu te mostrei? Fez sentido para você esse orçamento que eu fiz? A pessoa vai falar, não, eu achei um pouco... Aí ela vai falar a objeção verdadeira, né? Porque você sondou ela, você fez a sondagem, se é algo verdade, o que é que está impedindo ela de comprar. Esse tamanho te serviria? Essa cor te atende? Ou, por exemplo, esses modelos aqui te atende? Esse preço ficou bom para você? Aí você faz com que a pessoa te fala sobre a objeção verdadeira. Ô, Tauan, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa ou esqueceu aí? Deve ter esquecido. Beleza. Eu não, Rodrigo. Falando sobre objeção, a gente recebe uma objeção muito frequente que a gente trabalha, quando a gente vai dar o orçamento, geralmente é a pessoa do RH, do administrativo, e aí eles alegam que vai mostrar a diretoria. E existe uma objeção que a gente recebe muito, que é essa questão, está esperando a resposta do diretor, está esperando a resposta. Então, assim, como é que a gente quebraria essa objeção ou entraria de uma comunicação mais eficaz para tentar reverter essa situação, assim, de acordo com... Boa pergunta, Júlia. Deixa eu te devolver uma outra pergunta. Geralmente, quem fecha com você é o diretor ou o RH? Na maior parte das vezes. É porque como eles ligam para a gente, entre em contato, geralmente é o operacional deles, né? RH administrativo, eles fazem essa comunicação, né, com a diretoria, eles mandam ok e aí fecha com a gente, aí comunica, entendeu? Entendi. O que você poderia fazer nessa ocasião? Amarrar mesmo, sabe? Olha, Júlia, deixa eu te falar. Você acha que consegue falar com o seu diretor até quando? Até amanhã? Ou você devolve a pergunta para o seguinte, Júlia, você consegue ver com o seu diretor até amanhã, de manhã? E aí você usa escassez, né? Júlia, deixa eu te falar. Não, tudo bem. Veja com ele lá e me dá um retorno. Você consegue ver com ele até amanhã? Por que eu estou te falando isso? Porque eu estou com a agenda super lotada e aí a gente está meio que sem espaço na agenda para poder fazer esses atendimentos. Pode ser que você fique sem o seu atendimento aí, o seu orçamento, sua solução aí que eu entrego para vocês, e aí você vai correr um risco de tomar uma multa aí. Então, assim, veja com isso se você consegue me passar até amanhã de manhã. Já amarra isso. E aí dê 1, 2 opções para ela, sabe? Você consegue me passar até hoje à tarde ou amanhã de manhã? Ou amanhã de manhã ou no final da tarde? Você consegue fazer essa resposta? Já deixa amarrado. Ou então, você fala o seguinte, Júlia, para facilitar, você já não quer que eu ligue para ele aqui agora? Porque você ficar
mandando mensagem para o seu supervisor, é meio que chato. Eu entendo, porque eu também passo por essa situação. Só que eu ligar para o seu supervisor fica mais fácil. Ele não vai me xingar. Ele não vai achar ruim comigo. Me passa o contato com ele, que eu já li para ele aqui agora e a gente já combina esse negócio. Eu acho que essa até funciona melhor. Entendi. Muitos não querem passar, eu já também tentei essa tática, mas é interessante também persistir e tentar, né? Depende muito de cada cliente, mas valeu. Se ele não, faz o seguinte, primeiro pede contato. Se ele não passar, você fala, olha, aí você amarra o negócio em 2 opções. Até hoje, final da tarde, ou amanhã de manhã. Ou até amanhã de manhã, ou finalzinho da tarde de amanhã. Colocar prazo, né? Isso, coloca prazo para te dar a resposta. E fala o seguinte, aí ela fala assim, ó, que aí eu volto a falar com você amanhã. Pronto, já deixa amarrado que vai falar com ela, para já ficar esperando que você vai conversar com ela. Tá? E aí, quando a pessoa revela a objeção, né, verdadeira, que você perguntou para ela o que ela achou do orçamento, do produto, se o produto atende, se a condição de frete ficou boa, se a condição de parcelamento ficou boa, enfim, ela vai revelar a objeção verdadeira. E é nesse momento que você tem que quebrar a objeção. E para você quebrar a objeção, que aí, o que eu falei? Que vendas é um processo, não é dom. Você tem que ter em mãos um cardápio também para poder quebrar a objeção. O que é isso? Está aqui a planilha de que vocês geralmente usam aí, né? Que é a matriz de objeção, ó. Tá caro, má qualidade, não consegui vender, o pessoal reclamou, o produto não é bom, vende no crédito notinha, aceita Pix, não tem os modelos novos, os pessoal não estão querendo mais, vai ter modelos novos, tudo é objeção e tudo é dúvida, né? Faz frete grátis. E aí, o que acontece? Você já tem que na frente o argumento para quebrar a objeção. Tem uma objeção muito clássica que acontece demais para a maioria dos mercados, que é: não faz pagamento antes do produto chegar na minha casa. E aí, lógico, a empresa também não vai enviar o produto se o cliente não pagar. Então, essa é uma objeção muito clássica que o cliente está com medo, né, de comprar de você e ser calote. E normal, tem razão, está cheio de gente aí dando cano nos outros na internet. Então, você tem que ter um argumento pronto. Eu te entendo. Eu entendo a sua preocupação em relação a fazer pagamentos adiantados. A gente também já passou por essa situação em que a gente mandou para o cliente antes dele fazer o pagamento e o cliente não pagou. Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente não envia sem o pagamento já ter acontecido. Porém, eu vou te mandar aqui o nosso CNPJ para você estar consultando o nosso CNPJ e também um link onde contém o que dizem os nossos clientes que já comprou conosco. Então, tem vídeos, tem prints de conversa de WhatsApp, tem um link do Google Meu Negócio, para a gente você ver as avaliações nossas. A gente tem há mais de 20 anos no mercado, há mais de 5 anos no mercado, e a gente busca, preza muito pelo bom relacionamento do cliente, porque a gente acredita que o nosso sucesso é o cliente comprar da gente hoje e voltar na semana que vem ou no mês que vem para comprar de novo aqui no WhatsApp. Então, a gente faz um trabalho sério. Aí você quebra a objeção. Isso funciona demais. Só que aí, o que vai surgindo? Novas objeções. Vai surgir novas objeções. Então, você tem que ir colocando as objeções novas aqui, ó, porque depois você se reúne com o time, com o supervisor, com o consultor, e, Rodrigo, como é que eu quebro essa objeção? A gente cria o argumento aqui na frente e deixa disponível para sempre que o cliente te trazer uma objeção, você tem na palma da mão o argumento para quebrar essa objeção. E uma vez que você apresentou o produto para o cliente, atendimento perfeito, o cliente gostou do produto, gostou do atendimento, quebrou todas as objeções, não tem um motivo pelo qual ele não fechar. Só se ele não tiver dinheiro, né? Aí é quase impossível mesmo. Aí fica complicado. Então, consulte a matriz de objeção e utiliza para quebrar essas objeções com seus clientes. Prova social, já falei. Melhoria contínua, você sempre tem que colocar as objeções que você não conseguiu quebrar. Que é o que a Júlia fez aqui agora, né? A Júlia trouxe uma objeção. A gente não está conseguindo quebrar essa objeção. Como é que a gente faz isso daqui? Só que vai surgir um monte de objeção que não esteja lá na matriz. E aí você vai colocando lá, que depois a gente vai discutindo e quebrando essas objeções uma por uma. Beleza? Vamos lembrar aqui também de fazer o follow-up agendado. O que é o follow-up agendado? O cliente falou que vai ver, eu já amarrei o follow-up com ele, que foi o que eu mostrei com a Júlia ali agora há pouco.
que é o cliente, você agenda para poder conversar com ele, deixar marcado já. Ou você marca dentro da sua própria ferramenta de mensagem. E talvez a sua seja uma mensageria, você já deixa marcado ali, para no dia seguinte você fazer follow-up com aquele cliente. Já deixa o bom dia, o boa tarde, a sondagem, já a pergunta de pré-fechamento, tudo agendado para você falar com o cliente. No CRM dá para criar uma atividade para lembrar você de fazer esse follow-up com o cliente. Em ferramenta de mensageria já dá para deixar a mensagem até pronta para você não ter que fazer aí a própria ferramenta dispara aquela mensagem lá com o cliente para fazer o follow-up. Rodrigo, mas por que fazer follow-up? Porque nem todo mundo está para nossa conta. Todo mundo tem suas vidas, todo mundo está cansado. Então, muitas vezes a pessoa tira um tempinho, 5 minutinhos dela do café dela, de manhã ou à tarde ali na empresa, para perguntar sobre aquele produto que ela viu um anúncio seu. E aí ela volta para o trabalho. E você tem que lembrar ela. E muitas vezes, por que a gente fala fazer follow-up várias vezes? Porque ela mandou mensagem, voltou para o trabalho, ou o marido chegou em casa, ela acabou de chegar em casa, ou ela entrou no ônibus, alguma coisa aconteceu, é normal, a gente já faz isso também. E aí, você não manda mensagem para ela, o que acontece? Outra empresa manda e fecha no seu lugar. É isso que acontece. E aí, se você mandar mensagem para ela, às vezes você mandou no momento que ela não poderia vir. E por isso ela não te deu resposta. Porque você errou de novo o horário. Então, por isso que a gente fala, para fazer mais follow-ups, ali com lead, até 8 tentativas, com quase cliente, mais umas 4 depois do orçamento, porque, de repente, é na terceira tentativa que ele vai comprar o seu produto. Ou é na quinta tentativa que ele vai te dar atenção. E em horários diferentes, né? Para você acertar o horário. Talvez você tentou de manhã e não podia, tenta um pouquinho antes do almoço, após o almoço, tenta mais tarde um pouco. Se você trabalha até às 19 horas na empresa, manda às 18 horas. Então, testa horários diferentes para você acertar a hora que o cliente vai poder falar com você. Então, o motivo real do follow-up é isso. E follow-up vende muito, porque o mercado não faz follow-up. Manda mensagem, fala o preço, o vendedor fala o preço e morreu conversa. Próximo lead. Então, repesca aquela galera que está presa ali no fundo do funil. Por isso que eu falei, atenção no meio e fundo de funil. Ali está a maior parte do seu faturamento. Quem está vindo vai fechar, mas vai demorar um pouquinho. Quem está no meio, para o fundo de funil, está prestes a passar o cartão e fechar com você. Então, tudo isso que eu falei também não é fácil, né? É uma série de coisas que são coisas simples. Eu falei que não eram coisas mirabolantes. São coisas simples que a gente vai deixando passar de lado um dia após o outro. Você começa a virar muito mecânico, parece que você é um robô ali, assim, na frente do computador, mandando mensagem assim o tempo todo, e esquece que tem um ser humano do outro lado, que você tem que pôr a cabeça no lugar, dar um choque de lucidez, entender o momento da venda, aplicar o follow-up correto, aplicar o argumento correto, aplicar o upsell na hora certa, aplicar o downsell na hora certa. Nem explorei muito o upsell, downsell e cross-sell, por quê? Esse é assunto da consultoria que a gestão tem que tratar com vocês. Aqui é o dia a dia mesmo, sabe? O que eu passei para vocês é coisa do dia a dia para você ir lá e aplicar com o cliente no WhatsApp e dobrar o seu resultado no WhatsApp. Se você dobra o seu resultado no WhatsApp, a conversão aumenta, o faturamento aumenta e aí a meta acontece, tá? E aí, para a gente... Pode falar, Júlia. Desculpa aí, só uma ressalva. Não, imagina. Existe o perfil de alguns tipos de cliente, que você está falando aí de mandar mensagem sempre, que eles visualizam, chega para pedir orçamento, fala com a gente manda, ele some e eu costumo dizer que é cliente fantasma. E aí ele visualiza essas mensagens e às vezes não responde e às vezes demora. E aí, como é que você falaria e trataria esse tipo de cliente, esse perfil? Que geralmente acontece muito para quem trabalha com WhatsApp, né? Trabalhando aí com o cliente. Boa. Então, Júlia, nesse caso aí, você está falando de lead ou cliente recorrente? Não, cliente recorrente, eu não sei se é porque ele, de início, vê a necessidade, percebe a necessidade de solicitar o orçamento, e depois ele não dá o retorno. Se ele quer, se ele não vai querer. E aí a gente percebe que visualiza a mensagem, mas não dá o retorno para a gente, entendeu? Mesmo a gente tentando comunicação. E depois, quando não tem nem mais graça, vamos dizer assim, informalmente, ele retorna e nos procura, entendeu? Quando vê a necessidade, né? Tá. O que é importante também, tá, Júlia? Aí tem uma série de fatores. Por exemplo,
uma das coisas que a gente trabalha na recorrência de compra é entender a frequência de compra desse cliente. Então, por exemplo, esse cliente aqui ele compra de... E aí foi um orçamento que você foi atrás do cliente ou ele veio atrás? Existem situações de clientes novos que chegam na base e aparecem, pedem orçamento, se comunica e depois visualiza e não responde. São poucos, cliente novo. E recorrente também. Recorrente é geralmente o cliente nos procura. Tá. O cliente recorrente, eu vou falar do cliente recorrente, depois eu falo do lead. O cliente recorrente, você tem que entender o tempo de frequência dele de compra para você entrar na hora certa que ele precisa. Inclusive, até tem um vídeo ali gravado que se você entrar na hora certa, ele compra sem ter esse problema aí. Por quê? Você está muito mais ajudando ele, lembrando ele que ele tem que fazer isso, do que ele correr atrás daquilo que tem que ser feito. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a ligação que eu tinha te falado. É ligar mesmo para o cliente e perguntar o que é. Pode ligar mesmo e falar assim, oi, Júlia. Júlia, eu tô te ligando porque você parou de me responder no WhatsApp, fiquei preocupado. Achei que você tinha até, sei lá, saído da empresa, ou perdeu a empresa, eu fiquei preocupado. Perdeu o número, então, eu tô te ligando para isso, tá? Então, liga mesmo, tem que ligar. No seu caso aí, como é produto de alto ticket, né? Quase que high ticket aí, ó, já sendo high ticket, você tem que ligar mesmo. Ligar para poder entender o que está acontecendo. Para leads que vêm do tráfego, você tem uma mensagem lá no finalzinho que é um descarte. Esse descarte, geralmente, a pessoa responde, tá? O descarte é mais ou menos assim, ó. Júlia, eu fiz o orçamento para você, tentei falar com você, você não me respondeu, então eu estou exatamente nesse momento, se você não me responder, excluindo o seu contato da nossa carteira do WhatsApp. Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Aí, quando você fala isso, a pessoa costuma responder. Em 90% dos casos, ela responde. Porque você está dando um gelo na pessoa, né? Agora, vendedor tem que ter um mindset forte. Tem alguns clientes que falam assim, apaga mesmo que eu estou precisando. Tem alguns que falam desse jeito, sabe? Então, tem que ter esse pensamento também. Lembra que é um funil, tá? Nem todo mundo vai se converter. Então, um outro ponto importante também, Júlia, é a gente saber se a taxa de conversão ela está ideal ou não, porque talvez a gente fique quebrando a cabeça com taxa que não dá para aumentar. Então, ter o funil de vendas redondinho é importante para a gente saber se a gente está fazendo a coisa certa, tá? Mas usa dessas táticas que eu te falei aqui que costuma funcionar. Respondi sua pergunta? Beleza. Pessoal, então, para a gente encerrar, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Não ia tomar muito tempo, falei com vocês que era no máximo 1 hora de prazo, né? Esse aqui, ó, é um processo de vendas que a gente implanta na empresa, que a gente fala de 9 públicos. Essa é uma metodologia desenvolvida pelo Conrado, não é minha. Trabalhei lá, implantando esse sistema, então eu carrego isso comigo, implanto nas empresas, mas o crédito é todo do Conrado. Isso não é uma metodologia minha, eu simplesmente entendo e implanto esse processo de vendas aí na empresa, tá bom? Que é os 9 públicos. Está carregando aqui, logo mais vai abrir. Mas, por que tem os 9 públicos? Para a gente compreender que cada um desses públicos aqui está em um momento diferente. Que foi o que eu acabei de explicar para a Júlia ali. O cliente, que é do departamento comercial 1, que ele foi atraído pelo tráfego, ele é um cliente mais frio um pouco. Então, o argumento que se usa com ele, a frequência de contato, ela é um pouco diferente. E geralmente é o anônimo, o seguidor, levanta de mão, quase cliente, o não cliente. Então, para cada um desses clientes aqui, tem uma argumentação diferente para a reativação dele no funil. Por quê? O funil, ele é meio aberto aqui, né? Tem uma linha que quebra o funil. Gente, geralmente, sempre que você vê um funil de vendas, ele vai ser mais ou menos quebradinho, assim, só para uma analogia de que pessoas saem do funil. E quando você utiliza de determinados argumentos, que na consultoria a gente trabalha muito com isso, é para você falar com o cliente no momento certo. O que eu preciso falar com quase cliente? Qual é o argumento do funil que eu utilizo com esse cliente? Para o cliente de primeira compra, o que é que eu falo com ele? Qual é o tipo de funil? Qual a abordagem que eu falo com ele? Para o cliente recorrente, que tipo de abordagem eu falo com ele? Vocês viram que eu perguntei para a Júlia? É cliente novo ou cliente antigo? É cliente recorrente? Não, é cliente antigo. Então, vamos ligar para ele.
Talvez seja algum, não sei, talvez ele não está podendo falar comigo agora, eu estou quebrando a cabeça aqui. E aí, por ligação, ele vai me atender e vai me explicar. Que a ligação é um contato, até esqueci a palavra certa, mas ele é um contato síncrono, onde você tem troca de fala no momento. E no WhatsApp é assíncrono, ou seja, você fala e o receptor recebe o negócio depois, vê e não fala nada. Agora, ligação é síncrono, tem sincronia entre as pessoas. Então, muitas vezes é ligar. Se o seu produto for acima de 800, R$1.000, vale a pena ligar. Vale a pena ligar. Se o seu produto aí corresponde na casa mais ou menos de R$50, abaixo de 500, não compensa ligar, não. Acima de 800, R$1.000, já vale a pena uma ligação, tá? Muito. Quase cliente, por exemplo, o que falta para a gente apertar as mãos? Porque eu já te mostrei o produto, você gostou do produto, gostou da condição, gostou da cor, eu já te ofereci bônus, o bônus é uma tática que a gente aplica também, não falei disso daqui porque está no processo de consultoria, mas você já fez de tudo. O que falta agora para a gente fechar negócio? Então, para cada um desses públicos aqui, é uma tática diferente. Rodrigo, por que você está mostrando isso? Para ressaltar a importância do uso do CRM. Se você não tiver com os cards organizados nas etapas corretas, você não vai saber qual argumento utilizar com o cliente naquele momento. Você não vai saber se ele está no topo, meio e fundo, porque entre 300, 500 conversas que você, vendedor, está conversando, você não sabe quem é que está em qual momento da conversa. Só no CRM é que você vai saber fazer isso. Para cada um aqueles 9 públicos ali, cada cliente passa por todos eles. Você precisa de ter o CRM muito organizado. Então, é uma ressalva para o uso do CRM. Quando você tem um CRM muito bem organizado, você consegue aplicar o argumento na hora correta e aumenta o resultado do WhatsApp. Então, é tudo isso aqui aplicado de forma em conjunta e todo santo dia, de forma processual e não eventual, é que vocês vão conseguir dobrar o seu resultado no WhatsApp. Beleza, pessoal? Era isso. Fez sentido para vocês? Quero ouvir vocês agora também aí. Ninguém? Fala, Rodrigo. E aí, Jefferson? Fez sentido, sim. Nosso CRM está bastante bagunçado ainda. Estamos organizando as etapas, que é a parte bem complicada. Essa semana mesmo faltou um dos vendedores lá, encheu a etapa de entrada, aí complica um pouco, mas a gente está organizando um novo funil. A gente até parou o tráfego para dar uma organizada lá no funil lá, no CRM lá. Mandamos aquelas alterações que você pediu, a gente já fez, deu uma melhorada, e a gente está trabalhando em cima agora para organizar lá, para entender e aplicar o processo, os scripts certos para cada momento da venda. Show, é isso aí. No nosso comercial é a mesma coisa. Tava muito bagunçado nas últimas semanas e a gente está conseguindo agora começando a colocar em ordem. Isso, porque quando tá fora de ordem, a gente fica meio que cego, né? Você fica... Cara, é até frustrante, pra te falar a verdade. A gente fica uma bagunça. Cara, a gente não tá usando. Isso. Eu não sei se esse cara aqui tá no meio, tá no final, tá começando. Então, assim, vira uma bagunça, vira uma baderna. Com o CRM organizadinho, você consegue mapear todo mundo. Pode falar, Marcos. Assim, como o Jefferson falou aí, né, o nosso comercial, ele tá um pouco bagunçado, né, a gente tá botando em ordem, ele já foi pior, falar para você. Só que uma coisa que a gente tem que levar em consideração bastante é que eu, pelo menos, né, por exemplo, eu sou do marketing, eu subo campanha ali, e o ideal também para a gente conseguir ser bem sucedido em cada venda é a gente conseguir colocar um lead no nosso funil que ele é bem classificado, né? É uma pessoa que é mais provável de comprar. Então, para isso, tem que ter uma organização no marketing também. Isso. Se a gente tiver leads desqualificados, aí fica bem pior. A taxa de conversão vai lá embaixo. Então, é por isso que aqui a gente está tratando bastante comercial, mas tem a parte do marketing também, né? Se um marketing não tiver atraindo um lead qualificado e pagador, aí vai virar uma baderna. Fica pior ainda, porque o lead não avança no funil, né? Ele chega no topo ali e para. Então, aquela coisa que a gente fica patinando, né? Isso, ele até vai, mas o vendedor fica patinando e não consegue converter.
Então, o cara chega lá no orçamento, tá quer trabalhar um todo ali do vendedor, e fala assim, não tem dinheiro, não. Pô, produto de R$200 na cara. Né? Mas então, você vai conseguir enxergar isso daí se você tiver um CRM bem organizado, que aí você vai saber onde ele está sendo parado. Isso, onde é que está travando o processo. Assim, ó, ele tá lá no final tá fininho, no meio tá normal, no meio tá gordo, assim, cara. Então, um funil redondo. Pô, tá quebrando ali. Quem é essa galera que não avança aqui? Vamos fazer uma pesquisa com eles? Então, assim, isso compõe a parte da consultoria, né? Mas você começa a identificar quem é que cumpre e quem é que não cumpra. E você vai consertando o processo, lapidando o processo. Mas, gente, era isso, tá? Não vou tomar mais o tempo de vocês. Obrigado, Júlia, por você ter participado conosco aqui, ter contribuído bastante, tá? E, assim, eu sei que eu convidei muito mais pessoas, algumas pessoas até saíram já e outras nem vieram. Tá gravado. Assim que estiver disponível, eu vou liberar o link. Manda para quem não teve aqui, principalmente lá na DZO, que o Marcos acabou de falar, não é do comercial, ele é do marketing. Manda para o pessoal do comercial, tem que ver essa aula aqui, tá? É uma aula rápida, não é uma aula muito longa, tem que ver e aplicar. Se aplicar isso aqui que eu tô falando, eu garanto que o resultado vem. Mas tem que aplicar. Se não aplicar, ficar aquele negócio ali, sabe? Não funciona, não. Não é nada, Rodrigo. Eu sou dos dois, eu sou do comercial e do marketing. Mas é isso. Mas tem os outros, né? Tem, né? A equipe tem aí 2 vendedores tomando conta do comercial 1, comercial 2 e o marketing. O marketing é só eu, né? E o Jeff aí. Mas é isso, gente. Pessoal, obrigado. Aos que eu tenho consultoria aí essa semana, me aguardem. E é isso. Fiquem com Deus. Excelente noite para vocês aí. Excelente restante fim de semana. Sucesso e contem comigo. Eu estou sempre no WhatsApp. Eu sou louco pelo resultado de vocês, tá? Obrigado, Rodrigo. Muito esclarecedor aí. Depois você manda. Beleza, mando sim. Pode deixar, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Boa noite. Bom descanso.